Fala pessoal, aqui é o Diego Souza, professor e também perito criminal, e neste vídeo, juntamente com o professor e também perito Magno, nós vamos passar dicas rápidas aí de como você vai mandar bem na discursiva de perito criminal. E o mais importante, a gente vai trazer uma questão inédita de tema quente para a PCSP, trazendo também a resposta. Então basicamente vai ser um modelo pronto aqui, um passo a passo de como responder esse tipo de questão para você alcançar a maior nota possível nesta prova discursiva. Antes da gente seguir para a questão inédita, eu trago aqui dicas bem rápidas, bem objetivas para vocês atingirem a nota 10. Tá aqui para vocês. Primeiro, redija sua resposta seguindo a norma culta. A importância de estar em dias, com a gramática, não cometer erros ortográficos, nem erros de pontuação. Tudo isso vai garantir uma boa nota. O próximo, realizar uma boa estruturação do seu texto. O que é isso? Respeitar as margens, realizar a translineação, separação silábica para ocupar a linha toda. Botar uma ideia, colocar uma ideia ou um aspecto da questão em cada parágrafo. Isso vai ajudar nessa boa estruturação. Qual é a próxima? Planejar o parágrafo em 3 partes. Enxergue o seu parágrafo em 3 partes. Apresentação do aspecto, desenvolvimento desse aspecto, definir, exemplificar, vai depender do caso, e fechamento, encerrando ali o seu parágrafo, simplesmente retomando o aspecto inicial. Nem sempre ou quase nunca é obrigatório essa parte, mas fica a seu critério usar ou não. Mas a parte 1 e a parte 2, siga ela que é sucesso. A próxima dica, não fugir do tema ou dos comandos pedidos ali. Então, ainda que você não saiba muito, responda ou tente responder o que está sendo pedido, e a sua chance será maior de ter uma nota melhor do que tentar responder algo que não foi pedido. Articulação dos argumentos técnicos. Então aqui a gente precisa usar os articuladores do discurso, trazer referências, citações, tudo isso vai ajudar nessa argumentação técnica. Respeitar a estrutura do texto, margens e parágrafos, essa eu já trouxe lá no começo. E uma última, não menos importante, baixe o e-book gratuito com dicas e estratégias para a discursiva da PCSP. Vocês vão achar aqui no link desse vídeo ou no nosso material de apoio. É só procurar aí, vocês vão encontrar esse e-book que vai ajudá-los bastante. E antes de seguirmos para a discursiva inédita, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a correção ela é comparativa. O que é isso? O corretor vai ter em mãos o padrão de resposta da banca e a sua resposta. E aí vai comparando os conceitos que tem no padrão com o que você respondeu, e quanto maior as coincidências, maior é a chance de uma nota muito elevada. Sabendo disso, eu digo para vocês, use e abuse das palavras-chave. Diego, o que são essas palavras-chave? São expressões, palavras, termos que fogem do cotidiano, fogem do vocabulário do dia a dia, mas se relacionam muito com um determinado assunto, com uma determinada área do conhecimento ou com um determinado subtópico da disciplina, tá? E por isso se repetem muito naquele contexto de explicação. Entendem? Então, para deixar isso mais palpável aqui para vocês, eu trouxe aqui uma análise que a gente fez de uma aula de química, tá? Mais especificamente uma aula de química orgânica, uma aula típica, em PDF de química orgânica, e a gente viu aí, localizou várias palavras-chave, como compostos orgânicos, carbonos, grupos funcionais, átomo, biomolécula, interações intermoleculares, hidrogênio, funções, classificação, cadeia carbônicas, aldeído, cetona, aí vem as funções orgânicas aí, Então vejam que são palavras ou termos que não estão
tão presentes no cotidiano, mas se relacionam muito com química orgânica e por isso se repetem bastante neste contexto. E para deixar um pouco mais visual o que são palavras-chave, a gente pegou essa mesma aula em PDF, jogou em um software, fez uma análise estatística da frequência das palavras e a gente conseguiu, plotar essa nuvem aqui de palavras, onde eu vejo que quanto maior for a palavra, mais ela aparece nesse contexto dessa aula. Então, apareceu muito o termo nomenclatura, compostos, hidrogênio, funcional, carbono, átomos, orgânicos, classe, grupo, ácido, moléculas, ramificados, carboxílicos e por aí vai. Só para deixar um pouco mais visual o que são essas palavras-chave. E repito, usem e abusem desta estratégia. Pessoal, sem mais demoras, passo a palavra agora para a gente trazer aí para vocês a nossa questão inédita para o seu cargo. Olá pessoal, aqui é o Magno, professor de Química e de Discursivas da Científica Concursos. Estou passando hoje aqui para nós respondermos e analisarmos uma questão discursiva inédita da disciplina de Química. E essa questão aí tem grandes chances de cair em concursos periciais, como o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Então, bora lá resolver essa questão, pessoal. Então, lendo o enunciado, está falando o seguinte: um perito criminal da PCSP precisava de sulfato de alumínio para realizar uma análise de laboratório, mas ao abrir o armário viu que não tinha esse reagente. Vasculhando este armário, o perito encontrou outros 2 reagentes, hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico. Então, com base em seus conhecimentos sobre funções inorgânicas, reações químicas e cálculos estequiométricos, discorra sobre os seguintes aspectos. Primeiro aspecto, pessoal, que vai ser aí o nosso primeiro parágrafo do texto. Qual tipo de reação o perito criminal poderia utilizar para sintetizar o sulfato de alumínio? Considerando aí que no armário ele encontrou hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico. 2. Nosso segundo parágrafo. Apresente a equação química balanceada dessa reação. E por fim, 3. Terceiro parágrafo, o que nós vamos colocar? Partindo de 312 gramas de hidróxido de alumínio e reagindo com excesso de ácido sulfúrico, qual a quantidade formada em gramas de sulfato de alumínio, considerando que o rendimento desta reação é de 90%. Explica as etapas de como este cálculo é feito. Então, pessoal, olha aí, uma questão envolvendo cálculos, Professor, como que eu faço aí para poder expressar os cálculos em uma questão aberta, uma questão discursiva? É o que nós vamos ver aqui, Ele deu alguns dados aí das massas de alguns dos elementos químicos que estão envolvidos aí. Beleza, pessoal? Então, bora lá, continuando. A primeira estratégia aqui que eu já falei com vocês, se não mencionei ela, é você utilizar um parágrafo para responder cada um dos quesitos, dos comandos ali da questão. Então, no nosso primeiro parágrafo, ficou o quê? Qual tipo de reação o perito criminal poderia utilizar para sintetizar o sulfato de alumínio? Sulfato de alumínio, pessoal, é um sal. Então, se ele fizesse uma reação de neutralização, seria possível obter o sal a partir do ácido e da base, beleza? Então, aqui, começamos a falar, marcar o início do parágrafo para o corretor saber exatamente que ali nós estamos respondendo aquele quesito. O perito criminal, inclusive você pode repetir algumas palavras, pessoal? Olha lá, o perito criminal poderia utilizar uma reação de neutralização para sintetizar o sulfato de alumínio. Respondeu diretamente o que estava sendo pedido, Agora vai dar uma explicada sobre o que seria uma reação de neutralização. Neste tipo de reação, um ácido e uma base reagem para formar sal e água. No caso em questão, o ácido sulfúrico, H2SO4, é um ácido forte e o hidróxido de alumínio, AlOH3, é uma base fraca. Portanto, a reação irá produzir
sulfato de alumínio, que é o Al2SO4,3, e água como produtos. Vocês podem ver aí que na resposta nós estamos colocando tanto o nome quanto a fórmula da substância química, né? Porque uma ou outra podem aparecer no padrão de resposta da banca. Então você quer aí que a sua resposta tenha o máximo de semelhança com o padrão da banca para que você consiga obter uma pontuação maior, tá? Então nós estamos fazendo aqui muitas construções impessoais também, né? Um ácido e uma base reagem para formar sal e água, utilizando a terceira pessoa, a reação irá produzir. Então nós estamos construindo um texto aí de forma impessoal, né, pessoal? Que é uma das estratégias também para você conseguir uma nota melhor, beleza? Então, continuando. Segundo parágrafo, que seria o segundo quesito. Apresente a equação química balanceada dessa reação. Então, aqui fomos direto ao ponto, né? A equação química balanceada para a reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio é 3H2SO4 mais 2AlOH3, formando Al2SO4,3. Então, pessoal, equação química, cálculo, você não precisa de saltar a linha, tá? Quando você está fazendo um texto desse tipo. Você já pode inserir ali na mesma linha, tá? Coloca 2 pontos, escreve a reação, escreve o cálculo, coloca a fórmula, beleza? O último aspecto aqui, então, pessoal, que vai ser o nosso terceiro parágrafo, né? Está falando aí. Partindo de 312 gramas de hidróxido de alumínio e reagindo com excesso de ácido sulfúrico, já falou aí qual que é o reagente em excesso, né? Ácido sulfúrico, com a quantidade formada em gramas de sulfato de alumínio, considerando que o rendimento desta reação é de 90%. Explica as etapas de como este cálculo é feito. Então, o principal desafio aqui, pessoal, é você conseguir fazer todos esses cálculos e explicar como eles são feitos de forma bem objetiva, né? No meio ali do texto. Então vamos ver como que isso aqui pode ser feito. A fim de calcular a quantidade de Al2SO4,3, se você já falou o nome da substância e já me mostrou a fórmula, você já pode agora utilizar direto a fórmula. Você não precisava de ficar escrevendo sulfato de alumínio de novo, tá? Você já economiza um pouco de espaço no texto. Então, a quantidade de Al2SO4,3 formada a partir de 312 gramas de hidróxido de alumínio, inicialmente é necessário converter essa massa para mols. Então, estão vendo aí como estão feitas as construções, né, pessoal, dos verbos. É necessário converter, ok? Texto sempre impessoal. Como a massa molar do AlOH3 é 78 gramas por mol, então aqui ó, mostrei a continha, né? Entre parênteses, como que seria essa somatória aí, né? Para poder chegar nesse 78. Pode-se utilizar a fórmula número de mols, que é o N, igual a M dividido por MM, que seria massa dividido pela massa molar. Essas fórmulas são bacanas, né? Para você utilizar em uma questão discursiva, ela não ocupa tanto espaço, você já consegue fazer uma etapa de cálculo ali, beleza? Então aqui, ó, convertendo 312 gramas de hidróxido de alumínio para mols, você pega essa massa, divide pela massa molar do hidróxido de alumínio, que é 78, e chega em 4 mols de AlOH3, beleza? Então, estou tomando cuidado aí de colocar as unidades, beleza? Para poder ficar bem claro ali o que está sendo feito. Como o ácido sulfúrico está em excesso, foi falado lá no enunciado, né? O hidróxido de alumínio é o reagente limitante, ou seja, o que vai limitar a quantidade que vai ser formada do sal, sulfato de alumínio, é a quantidade da base, que é o hidróxido de alumínio. Analisando a equação química, que foi a que nós colocamos lá no segundo parágrafo, né? Pode ser visto que 2 mols de hidróxido de alumínio formam 1 mol de sulfato de alumínio. Portanto, 4 mols de hidróxido de alumínio formarão 2 mols de sulfato de alumínio. Seria só uma proporção, né? Sem ter que montar uma regra de 3 para mostrar isso. Pode ver que eu estou descrevendo isso aí no texto, né? Se vai ser formado 2 mols de sulfato de alumínio, pessoal, a partir da fórmula, aqui ó, seria aquela mesma fórmula, mas
agora com a massa isolada, né? Massa é igual ao número de mols vezes massa molar. Sabendo a massa molar do sulfato de alumínio, que é igual a 342 gramas por mol, mostrei lá como que chega neste valor, né? É possível converter esta quantidade, os 2 mols, em massa, que seria 2 mols vezes 342 gramas por mol, que daria essa massa aqui, 684 gramas. Isso, pessoal, se o rendimento fosse 100%, já terminaria aí a questão, né? Só que ainda falou que o rendimento é de 90%. Então, coloquei aqui, ó, por fim, que seria o último cálculo, a última etapa que eu vou fazer, considera-se o rendimento da reação de 90% para calcular a quantidade obtida de sulfato de alumínio. Então, você pega aquela massa, multiplica por 0,90, que a massa que é formada seria essa aí, 615,6 gramas. Beleza, pessoal? Então, vocês podem ver aí que os cálculos eles foram feitos de forma correta, estão todos descritos de forma bem objetiva, tá? Isso aí é bem importante, então, para que você consiga uma nota alta numa questão envolvendo cálculo. Beleza, pessoal? Lembre-se aí de utilizar as conjunções, aí, por fim, as outras expressões para poder conectar bem o seu texto, tá? Para ele ficar bem coeso assim e com uma leitura mais agradável aí para o corretor do seu texto. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção dessa questão discursiva. Tem sido bastante proveitoso para vocês. Deixe aí os meus contatos. O meu Instagram e o canal do YouTube é prof.magno.augusto. Gostaria de agradecê-los e até mais. Até o próximo vídeo, pessoal. E mais uma estratégia de ouro para você mandar muito bem na prova discursiva da PCSP baixe o nosso e-book gratuito. Ele vem com várias dicas, estratégias e exemplos retirados aí dos e-books, dos preparatórios completos. Vocês podem baixar o e-book gratuito por meio desse link aqui que eu deixei no material, no material de apoio, nos slides, ou na descrição desse vídeo também vocês vão encontrar o link para esse e-book. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque provavelmente o vídeo está te ajudando, você está extraindo informações importantes. Então eu peço aí para vocês deixem o joinha, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem também esse conteúdo com colegas que possam precisar dessas dicas. E antes de seguirmos para as dicas finais desse vídeo, eu abro aqui um rápido parênteses para mostrar todas as ferramentas que você terá à disposição caso decida se preparar de forma ainda mais efetiva e estratégica conosco para a sua prova discursiva. Olha só, os nossos alunos no preparatório, o que eles têm aqui? Primeiro, o preparatório é específico por cargo, tá? É importante ressaltar isso aqui. Mas o que você vai ter? Tanto em vídeo quanto em e-book. Discussão detalhada dos critérios adotados pela banca VUNESP no seu edital. Estratégia de estruturação dos parágrafos com vários outros exemplos de como ampliar cada parágrafo. Exemplos de dentro dos conteúdos do edital. O que o corretor da banca VUNESP vai buscar em seu texto para você ficar ligado em como retirar dele a maior nota possível. Aplicação de palavras-chave e conectores lógicos para aumentar sua nota. Isso aqui é muito importante, visto que a correção é comparativa e que os conectores vão ajudar na coesão e na coerência. Isso aqui é mega importante, como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Parece, né, vender milagre, mas aconteceu comigo. Na PCDF eram 4 questões, uma de fato praticamente não tinha ideia de como responder. Foi obviamente a menor nota entre as 4 discursivas que eu redigi, mas ainda assim, usando essas estratégias que a gente trabalha aqui, eu consegui extrair 70% dessa nota, que unindo com a boa nota das outras 3, ainda me fez
alcançar a maior nota na prova discursiva para a minha especialidade, tá? Então é importante também entender o que fazer nessa situação. Dezenas de questões de provas anteriores dos assuntos do seu edital. Tudo isso aqui vai estar no e-book 1 e também, né, na videoaula 1. Já o e-book 2, ele se concentra a trazer dezenas de questões inéditas para cada cargo. E na videoaula 2 a gente também trabalha, né, a resolução de algumas dessas questões. E aí, pessoal, a parte das questões inéditas, é importante destacar que elas são questões em cima de apostas dos nossos professores de cada área, de cada especialidade, de apostas do que pode aparecer no dia da prova. Sendo assim, veja bem, você pode se deparar com um tema muito parecido com o que você trabalhou aqui com a gente. Se isso acontecer, você vai estar muito à frente dos seus concorrentes. Por quê? Você já vai ter feito uma resposta para essa questão, para esse tema, vai lembrar dos seus argumentos, vai lembrar dos argumentos do professor. Certamente você terá grandes chances de até gabaritar essa questão. E aí, pessoal, para quem quiser aproveitar, para se preparar com a gente está com 20% de desconto até o dia 7 de outubro. Sai 3 vezes de 66 aqui, então vai sair menos de R$200. Tudo isso, né, que eu listei aqui para vocês. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí a questão proposta para vocês treinarem, entenderem essa dinâmica. E lembro também, se você ainda não assistiu, que a gente tem um vídeo um pouco mais completo em termos de estratégias de estruturação de texto para você alcançar a nota 10 na prova discursiva aqui no canal da Científica. Deve ter algum card, ou você busca aqui no canal da Científica, você vai encontrar. Deixo aqui também, pessoal, os meus contatos pessoais. Segue lá pelo Insta, Telegram, YouTube. A gente passa várias dicas. Segue também a Científica no Insta e aqui pelo YouTube. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção e a gente se vê em uma próxima oportunidade.